Porta de entrada da igreja não é mais agora a conversão, é a conveniência. Então agora é fácil ser cristão. Agora as pessoas vieram para o cristianismo trazendo a sua bagagem de paganismo e a igreja se corrompeu. Então hoje, quando você diz assim, Jesus é o Senhor, o que significa isso para um brasileiro? Nada, não custa nada. Então hoje dá ibope, hoje é legal, hoje é conveniente, hoje tem benefícios. Então corre-se o risco da pessoa entrar para a igreja evangélica, para a igreja cristã, como agora recentemente o IBGE destacou, nós chegamos a praticamente 30% da população, mas a pergunta é, que influência? Como está mudando a tessitura da sociedade? Que sal é esse que não está salgando? Que luz é essa que não está brilhando? Que presença é essa que não está transformando e impactando? Então corre-se o risco da pessoa entrar para a igreja evangélica sem ser transformado, sem ser convertido. Ele gosta de Jesus, é legal, mas Jesus não é o Senhor da vida dele. Jesus não comanda a história dele. Ele não foi transformado pelo poder deste evangelho. A pessoa admira Jesus, mas não tem como Senhor. Não tem como assim. Senhor. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e esse é mais um react do canal Você Interpreta, do Gustavo Santos, é isso? Então, o canal é Você Interpreta, o nome eu não sei se eu acertei. Esse aqui é mais um react desse canal. A verdade é que Roma, o país chamado Roma, destruiu o Evangelho de Jesus Cristo. E como ele fez isso? Se assenhorando dos evangélicos, dos cristãos. Eles tiveram uma falsa conversão e se apoderaram do cristianismo, aquele fundado por Cristo e seus apóstolos. Porque e aí conduziram todos aqueles cristãos uma massa de manobra e se submeteram ao Império Romano. Então, como destruir alguém? Como destruir? É se apoderar com um falso discurso de benéfico que daquele jeito vai ser melhor, que se agir assim vai ser melhor. Mas o intento era maléfico, era derrubar. E aquelas pessoas, aqueles cristãos da época, onde eles eram perseguidos pelo judaísmo e perseguidos por Roma, eles viram uma chance de sobreviver. Na verdade, um resquício do evangelho sobreviveu até os dias de hoje, mas ficou muito longe do cristianismo de Jesus e mais próximo a um cristianismo, sabe Deus o quê, aonde pessoas são manipuladas. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová, o podcast que nunca funcionou. E a Rádio Web Xixová está a todo vapor. E se você me conhece, você já sabe que a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã. Porque para mim, música cristã não é louvor, isso é para mim. Louvor é aquela música que você pega a Bíblia, tira aquelas palavras, canta para Deus, mas você não ganha nenhum centavo com isso. Existem louvores aí que para você saber que aquilo é para Deus, você tem que ser um alto grau de, sabe, de santidade, senão você não consegue acreditar. Tem certos louvores que levam mais a pessoas a outros lugares do que a Deus. É isso. Bora lá, vamos continuar aqui com Você Interpreta aqui. Vamos continuar. Os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Essa frase de Charles Spurgeon. Opa, o que houve aqui? Propaganda. Bom, eu estou fazendo o react aqui, né? Logicamente,
direto do canal sem... Porque discípulos de Jesus conseguiram mudar a história da humanidade e impactar o mundo. Mas 47 milhões de evangélicos não conseguem influenciar uma nação. Vivemos na era da pós-verdade, não importa o que é real, mas sim o que parece convincente, e alguns fatores contribuem para isso. Antes, Cristo era apresentado às pessoas, hoje ele é vendido a elas. A verdade é que o cristianismo... Deixa eu separar aqui o cristianismo católico e o cristianismo protestante. O cristianismo, aquele fundado por Jesus Cristo, as pessoas elas eram convertidas, elas se convertiam. Havia uma mudança, porque a pessoa se convertia. E nessa conversão, ela se submetia a qualquer coisa, inclusive a própria morte. Muitos apóstolos foram perseguidos e mortos, mas não desistiram. Ou seja, aqueles cristãos, eles se convertiam a Jesus e praticamente a vida deles ia pelo ralo, porque eles eram perseguidos por judeus e romanos. Era junto, não era separado. E aí, a pessoa ela se convertia. Aí o Constantino teve a grande ideia de repatriar todos os cristãos para dentro de Roma e assim oferecer algumas benéficas como vocês não serão mais perseguidos, vocês serão aceitos, o que deve ter parecido muito bom aos olhos de muitos cristãos e ruim aos olhos de outros. Mas pelo menos agora você viveria um pouco mais. E aí, essa foi a derrota do verdadeiro cristianismo, porque aí começou um outro cristianismo. E é justamente o que está acontecendo exatamente nos dias de hoje. A Igreja Católica Apostólica Romana, as pessoas não precisavam mais se converter ao cristianismo. Elas não eram convertidas, elas eram aceitas. Através daquele batismo de aguinha lá na igreja, então a pessoa passava a ser um cristão. Mas ele não era, nunca foi convertido. Ele era convencido. E como você sabe que todos que não é convertido, mas é convencido, você já sabe o resultado de toda essa coisa. E esse evangelho apostólico romano ficou assim por muitos anos, aonde só a igreja tinha acesso às escrituras sagradas ou à Bíblia, só o clero, só a alta cúpula da igreja tinha isso, e o povo só era uma massa de manobra. E assim foram criando reis afora, na Europa afora, tudo sob as garras potentes do Evangelho. Mas com o longo do tempo, essa coisa foi tipo acabando. Mas teria que vir um outro país no outro tempo e reaver tudo isso de volta. Então, e eu estou falando agora é do Tio Sam, onde as pessoas abraçariam a igreja e sem precisar da famosa conversão. Antes era suficiente e essencial ao cristão. Hoje é um mero coadjuvante e perdeu o destaque, ficou completamente descentralizado. E quem assumiu o protagonismo que deveria ser de Jesus foram pastores, cantores e alguns homens que são constantemente adorados no segmento evangélico. Antes, a mensagem e o sacrifício da cruz era o caminho direto ao céu. Hoje, você nem precisa tanto de Cristo assim.
Basta fazer um sacrifício ao profeta, aderir à teologia da prosperidade e comprar a tua bênção e até mesmo a tua salvação. Falo isso enquanto as usurpadoras, quero dizer o Quarteto Juntas, entra no Maracanã em um evento que supostamente veio direto do coração de Deus e que Deus precisava daquele evento para mostrar que é Deus na vida de alguém. O interessante é que achei o carro de Deus, pois a marca é patrocinadora do evento. As Spice Girls de Jesus não tem limites mesmo. Então, Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Juntas, eu me lembro é brincadeira, né? Me lembro quando era criança, tinha aqui na praia uma rede de pescadores que pescavam, né? A rede era uma tal da rede de espera. Então essa rede era levado em alto mar, a 3, 4 mil metros de distância da praia, e eles jogavam essa rede ali com aquelas boias, e as redes ficavam ali, naquela posição. Mas para trazer a rede de volta, precisava de muita força. Então havia as juntas de boi, aquele de par em par, aquelas juntas de boi, e essas redes eram amarradas, né, na praia ali, elas ficavam amarradas em um toco ali na praia, e depois no outro dia de manhã, eles levantavam cedinho, levavam aquele boi até o pescoço na água, e ali davam uma volta na corda ali, e aqueles pescadores ficavam puxando essa corda junto com os bois. Então aquilo é uma junta de bois. Então, essa palavra junta, para mim, ela soa como gado marcado, sem opção, juntas, você entendeu? Que não tem opção. Ei, vocês aí já podem sair de casa, viu? Porque o malandro e otário, na versão feminina, já se encontraram. Misericórdia. Pessoal, mas antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar teu like, a tua inscrição para ajudar a fortalecer ainda mais esse canal e compartilhar o nosso conteúdo com mais uma pessoa. E esse canal também, não esqueça. Como falei, esse é o mês do meu aniversário, é apenas no dia 26, mas conto com o seu presente, que é a tua inscrição, o teu like, para que a gente possa fortalecer ainda mais a família Você Interpreta. Tendo dito isto, vamos pro vídeo. Bom dia, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. O podcast ainda não funcionou, mas a Rádio Web está todo vapor. É só você entrar no navegador e digitar Rádio Web Xixová e você vai ser direcionado ao site da rádio. Lá também tem o QR Code do aplicativo que você pode instalar no seu celular. E você pode pedir um louvor, você pode pedir um flashback, você pode pedir até uma oração, se assim você quiser, tá bom? Mas bora lá. A gente faz até em casa, sozinho. Mas quando Deus quer fazer história, ecoa por gerações. Deus decidiu fazer história nesse lugar. E a minha pergunta pra você é, vai ficar de fora? Claro que não! Eu, você, é a nossa geração! Juntas 2025! Juntas no Maracanã!
Eu quero te ajudar a ter uma memória. Deixa eu diminuir aqui. Bem, a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã. Música cristã, para mim, não é louvor. Para mim. São aquelas que disseram que você precisa desse evento para Deus fazer história. Então quer dizer que aquelas pessoas que não têm condições de pagar esse valor ou se deslocar da sua cidade ou seu estado para ir ao Maracanã, Deus não fará nada em sua vida. E pensar que o povo que desencadeou a reforma protestante ali com Lutero não chegava aos pés. Eu não sei por que você está surpreso, Gustavo. Se para Deus ouvir ou curar alguém, se precisa passar um envelope na igreja, precisa passar uma certa campanha, fazer uma certa campanha, fazer uma novena de 9 semanas, 9 dias, para que Deus possa te ouvir. Aí você acha estranho que para Deus fazer alguma coisa você tem que ir no Maracanã e ainda pagar quanto? Pagar uma grana. Essa gente está banalizando o nome de Deus. Já faz tempo, não é coisa agora. Isso aí, eu só fico chateado quando alguém fala que é só no Brasil. Não, não é só no Brasil. Essas coisas não nasceram no Brasil. Essas coisas começaram na Inglaterra, ganhou corpo nos Estados Unidos e o Brasil só reverbera o que eles lá já fazem. Isso não é uma criação brasileira. Pés de grande parte dos atuais evangélicos brasileiros. Vamos fazer uma conta simples aqui. Foram 65 mil pessoas no Maracanã. O ingresso mínimo 180, 200 reais e os mais caros ali 874 reais. 65 mil pessoas. Vou fazer uma conta aqui rasa, tá bom? Eu não vou pegar o teto nem o mínimo. Vamos lá para o médio. Colocando todo mundo nessa balança, nem de mais nem de menos, o médio. Então vamos lá. Se 65 mil pessoas, a 400 reais, por exemplo, de ingresso ali, que é uma média para quem pagou mais, para quem pagou menos, e ali o ingresso mediano. Então fica mais ou menos essa média aí de 400 reais. Então, fazendo uma conta aqui básica, dá cerca de 26 milhões de reais. 26 milhões de reais. Desses 26, vamos lá, que saia 1 milhão e meio para pagar o Maracanã. Mais 1 milhão e meio para som, iluminação, enfim, 3 milhões de reais. Fica assim, chutando no alto, tá bom? Entre 500 e 1 milhão de reais para pagar os funcionários que trabalharam ali 1 ou 2 dias. Vamos lá. A gente tem 4 milhões de reais aí. Pega mais uns 4 ou 5 milhões e dá para o empresário, porque tem um empresário ali que investiu em toda aquela estrutura e quer parte do dinheiro de volta. Então vamos lá, sobra 16, 17 milhões para dividir ali em 4 pessoas. Eu acho que a divisão não é igual porque tem alguns nomes que são mais famosos, com certeza a pessoa vai querer a fatia maior da pizza. 16, 17 milhões. Sem falar os patrocinadores. Vocês viram aí no início do vídeo que um carro, né, talvez o patrocinador master, mas tem muitos outros patrocinadores ali. Então, quem tem motivo de sair ali pulando, comemorando, gritando debaixo do meu pé é o quarteto, minha gente. Vai sair com muito dinheiro mesmo. Judas, ele vendeu Jesus e a gente sabe que aquelas 30 moedas e a forma como ele olhou e viu Jesus sendo humilhado e o seu ensino e o seu legado naquele momento sendo submetido a quase nada, através da humilhação, da zombaria, e ele, em pouco tempo, ele se arrepende de uma forma tão grande que ele não consegue encontrar mais lógica de continuar vivendo, de continuar existindo. Ele não consegue conviver de forma alguma com aquela ação que ele teve, com aquela atitude que ele teve de vender Jesus. Judas viveu menos tempo de leviandade e foi mais sensato do que grande parte dessa galera de hoje, que vendem Jesus, continuam vendendo e não estão nem aí. Estão apenas enricando, estão apenas construindo casa, fortuna, patrimônio aqui, no reino da terra mesmo. A verdade é que essa geração dos últimos 100 anos
na verdade, são uma geração de Judas. É uma geração de Judas, não é uma geração de Paulo, de Pedro, de Tiago. É uma geração de Judas, aonde Cristo foi traído. E isso que eles fazem é traição. Olha bem para as igrejas evangélicas, não só do Brasil, porque eu sou contra quando alguém fala que é só no Brasil, porque todos esses famosos dessas igrejas da prosperidade, todos eles têm como base a terra do Tio Sam, tem como base um pastor lá da terra do Tio Sam. Eu cheguei até ver o Malafaia, quando ele usava bigode. Ele disse, numa pregação, que lá na América, eu estou reverberando o que ele disse que na América a teoria da prosperidade não funcionaria. Porque só em país pobre, feito o Brasil, que você poderia vender essa imagem. É lógico que o Malafaia, ele sempre foi e sempre será um verdadeiro mentiroso. Porque, na verdade, ele só estava usando essa pregação para manipular pessoas. Porque, na verdade, essa teoria da prosperidade, ela nasceu lá na terra do Tio Sam. A terra do Tio Sam é uma terra boa para a teoria da prosperidade, já que eles são vendedores de ilusão. Eles são vendedores de ilusão, porque eles vendem a ideia aquela ideia do sonho americano, que você tem que correr atrás. São 100 pessoas correndo atrás de um sonho que só 2 ou 3 vão conseguir, mas os outros 97 continuam correndo até morrer de infarto e de cansaço e nunca vão conseguir nada. Mas eles têm todo o direito de correr atrás. É por isso que esse evangelho nasceu lá. É com essa visão. É por isso que o marketing multinível nasceu nesse lugar. Porque onde se vende ilusão é muito mais fácil dessas coisas dar certo. Então, todas essas igrejas evangélicas aqui do Brasil que usam a teoria da prosperidade, todas essas coisas nasceram lá na terra do Tio Sam. Não foi aqui. Aqui só reverbera, aqui só copia. O Brasil é o país do papagaio. O papagaio, ele não falava nada. Até que os portugueses chegaram e eles começaram a repetir o que era dito. Até nisso tem sabedoria de Deus. Até nisso a sabedoria de Deus. Que os próprios animais que haviam nesse lugar não tinham uma personalidade própria. Entendeu? Pois é. Em cima de uma marca chamada Jesus. Explora esse nome de todas as formas. Aí vem as barraqueiras e ficam chateadas com as críticas. Pela cara das barraqueiras, quero dizer, das ungidas, dá para perceber que esse evento aí na vida delas foi igual água de salsicha. Não serve para nada. Ah, serve sim para deixar o quarteto juntas ainda mais rica. Gostaria de dar um recado aqui hoje. Tem muita gente que olha para esse evento e pensa que é divulgação, que é show, que é brincadeira. Mas há uma atmosfera espiritual aqui nesse lugar. Evento não muda a vida de ninguém. Tá bom, então quantas pessoas se converteram aí? Ou era uma reunião só para crentes? Mas há momentos que o Senhor marca um encontro extraordinário na vida de alguém para fazer a diferença. E aqui nós estamos para esse encontro extraordinário. Atenção, não jogue mais na loteria sem saber. Bom dia, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Rádio Web Xixová. Sinto que tem mulheres do meu ministério que têm inveja de mim. Me dá um conselho. Te amo, obrigada pelo amor. Quem sente qualquer coisa. O fato de sentir não quer dizer que é uma realidade. E se alguém Verdade. você é porque você tem algo para ser invejado. Ao invés de Não esqueça que você mesmo disse que quem sente alguma coisa
pode não ser a realidade. Fazer a coitadinha, sinta-se como um exemplo a ser seguido, ao invés de ficar no lugar de vítima. Catuca essa inimiga, fala pra ela, tu não é invejada, você é um exemplo. Pode aplaudir mesmo com raiva, vai. Aí eu ouvi algumas... Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Aplaudir com raiva. Obrigada pelo humor. Quem sente, sente qualquer coisa. Quem sente, sente qualquer coisa. Isso deve ser tirado de qual livro? Tá filosofando, né? O fato de sentir não quer dizer que é uma realidade. Entendi. Então, você mesmo já disse aí que sobre sentimento, então não é pra mim acreditar. É isso. E se alguém tem inveja de você, é porque você tem algo para ser invejado. Ao invés de fazer a coitadinha, sinta-se como um exemplo a ser seguido, ao invés de ficar no lugar de vítima. Catuca essa inimiga, fala pra ela, tu não é invejada, você é um exemplo. Pode aplaudir mesmo com raiva, vai. Aí eu ouvi algumas pessoas falando de culto em ação de graças no Maracanã. Não deturpe a palavra culto, aquilo foi apenas um evento. É impossível pensar. E também não deturpem a palavra culto e não deturpe a palavra ação de graça. Tá? Que eu precise pagar um valor que não é barato para entrar em um culto. Na década de 70, mais precisamente em 1974, Billy Graham, em uma grande comissão, em uma grande equipe, fez um culto, uma cruzada no Maracanã. Aquilo sim foi um culto, porque a entrada foi grátis, ninguém precisou pagar nada. Nós não víamos pessoas ali performáticas. Aliás, era outro tempo. Ali, de fato, ainda eram cristãos evangélicos que tinham... Bom dia, eu vou ficando por aqui. Vocês vão lá no canal do Gustavo Santos, Você Interpreta, e assistam esse vídeo por inteiro, que ele é bem longo, tá? Muitos assuntos. E eu vou ficando por aqui com a imagem do Billy Graham no Maracanã. Lembrando que nessa época aí, o Maracanã não era esse estádio de hoje aí, para 80 mil pessoas por aí. Na época, o Maracanã era para 200 mil pessoas. 200 mil, tá? De graça. Ninguém pagou um centavo nada. E agora o Maracanã pode ser chamado de Maracanãzinho. Nessa reforma, porque tem um monte de lei que proibiu um estádio tão grande com tantas pessoas e fizeram um estádio do Maracanã reduzido. Mas na Copa do Mundo de 50, acho que colocaram 210 mil pessoas dentro do Maracanã. Toda uma essência. E não eram esses seres performáticos que são hoje, nem de longe. A igreja atual lembra aquela igreja. Então, com muito menos recursos, com